Olá! A febre amarela é uma doença infecciosa grave e que vem aumentando muito o número de casos, consequentemente também muitas dúvidas. E hoje eu quero conversar com o Dr. Carlos Lírio, ele que é médico clínico geral, é também homeopata e vai nos tirar muitas dúvidas como coordenador do curso de naturopatia, como presidente do Instituto Roberto Costa de Petrópolis, que já atua na área há muito tempo, com a sua vasta experiência. Vamos falar sobre febre amarela e a homeopatia. Dr. Carlos Lírio, muito obrigada pela sua participação, tirando dúvidas sobre um assunto tão importante. Afinal, qual o papel da homeopatia nos grandes males da humanidade? Oi, Iva. Olá, Iva. Mais uma vez eu quero te agradecer aí o convite, a oportunidade de estar aqui mais uma vez com você. E hoje, dessa vez, falando de um assunto tão importante, né, que é a febre amarela e a questão dela, da homeopatia e a febre amarela, né? O esclarecimento que a população necessita sobre a importância que a homeopatia pode ter na prevenção da febre amarela. Muito obrigada pela sua participação, tirando dúvidas sobre um assunto tão importante. Afinal, qual o papel da homeopatia nos grandes males da humanidade? A homeopatia sempre teve um papel muito importante em epidemias, né? Principalmente nos últimos 200 anos. Eu posso destacar dois papéis assim, muito importantes. O primeiro foi na epidemia de cólera em Londres, no início do século passado, né? Onde Londres foi tomada por uma grande epidemia de cólera e nada tinha a se fazer, né? Foi quando alguns homeopatas começaram a utilizar a homeopatia tanto para o tratamento da cólera quanto a prevenção. E ali houve um resultado muito positivo, né? Tanto é que depois disso começou o Hospital Homeopático de Londres, que é uma instituição que existe na Inglaterra até hoje. E o segundo momento de destaque aqui no Brasil, a epidemia de meningite meningocócica, que aconteceu em Florianópolis e Joinville, na década em 1995, 96. Naquela época o Brasil não conseguia importar as vacinas cubanas para prevenção da meningite, a vacina retardava a chegada no Brasil, e aí decidiram optar pelo nosódio, né? O nosódio, que é o meningococcino, era um nosódio preparado pelo Dr. Roberto Costa de Petrópolis e que foi utilizado lá no sul e com muitos resultados positivos. Houve um controle daquele surto. Naquela época aquilo não foi uma epidemia, foi um surto, mas houve um controle do surto. Agora, Dr. Carlos Lírio, fala-se muito em homeopatia como um efeito placebo. Vamos traduzir melhor isso? Afinal, que efeito placebo é esse que tanta gente fala tentando descredibilizar a homeopatia? Muito se fala nessa questão do placebo, né? Que a homeopatia se comporta como placebo. Eu acho engraçado quando se fala isso, porque na verdade as pessoas desconhecem a origem desse termo placebo, né? Placebo significa um falso remédio, mas foi criado pelo Hahnemann. Esse termo placebo foi criado por Hahnemann, o criador da homeopatia. Ele criou o placebo justamente para mostrar que a homeopatia funciona. Ele criou o placebo, que era um remédio que não tinha nada dentro, e o homeopático, né? E utilizava os dois em grupos de pessoas doentes e mostrava que quem tomava placebo não melhorava, quem tomava homeopatia melhorava. Ou seja, o placebo foi criado por Hahnemann, né? E hoje usam esse termo placebo para dizer que a homeopatia não funciona, mas na verdade é porque se desconhece o pai do termo placebo e por que ele criou o termo placebo. Eu mesmo tive a oportunidade de conduzir um experimento placebo controlado, né, autorizado por um comitê de ética de pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Hospital Clementino Fraga Filho, onde nós fizemos um trabalho com infecções respiratórias agudas em crianças na Secretaria Municipal de Saúde de Petrópolis, na Estratégia de Saúde da Família de Petrópolis, onde, em parceria com a UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro,
UERJ Fiocruz, onde nós usamos placebo e nosódio para prevenir infecções respiratórias, e tivemos um resultado muito interessante, né? A cada grupo de 4 crianças que tomavam o remédio e placebo, as crianças que tomavam o remédio adoeciam 3 vezes menos quando comparadas com as que tomavam placebo, ou seja, o nosódio funciona. Eu imagino que os nossos telespectadores querem exatamente saber se a homeopatia pode e deve ser usada na prevenção da febre amarela. Dr. Lírio. E é óbvio que a homeopatia, em nenhum momento, os nosódios não querem em nenhum momento substituir a vacina, né? Isso é um equívoco, né? Dizer que a homeopatia vai substituir, ou pessoas que indicarem homeopatia, nosódios, para substituir a vacina da febre amarela, é um equívoco e até uma irresponsabilidade. Os protocolos de prevenção do Ministério da Saúde para a febre amarela com a vacina devem ser cumpridos. A grande questão, e aí que eu acho que entra as terapias complementares, como os nosódios, na questão dos grupos que estão fora do protocolo, né? Idosos acima de 65 anos, pessoas com alergia clara de ovo, e gestantes, um monte de grupos que não podem tomar vacina, né? Então essas pessoas vai se fazer o quê? Não vai se fazer nada? Quando nós temos um complemento, uma terapia complementar, que não tem tantas evidências, não tem tantos trabalhos científicos publicados, mas tem evidências científicas, né? Tem também trabalhos publicados, não tanto quanto, mas tem evidências. Então, por que não utilizar essas terapias complementares para esses grupos que nada se pode fazer por eles, né? Eu acho que sim, eu acho que esses grupos, sim, devem procurar essas terapias complementares. Dr. Lírio, esse é um tema muito rico, né? De onde vem a expressão vacinação? Afinal, o que é vacina? Para finalizar, eu gostaria de contar uma história que eu acho que é muito pertinente nesse momento, né? A maioria das pessoas desconhece o que é a vacina e o que é esse termo vacina. Vacina na verdade, é um termo que significa varíola do gado. A doença varíola, quando acomete o gado, ela se chama vacina. No século XVIII, um pesquisador inglês chamado Edward Jenner observou que os ordenhadores do gado, as pessoas que tiram o leite da vaca e que bebem sempre o leite quando tiram, essas pessoas não contraíam a doença varíola. Ou seja, tinha alguma coisa dentro do leite do gado que tinha doença vacina, que protegiam elas da varíola. Ele resolveu então pegar esse leite contaminado com vacina e dar para a população. E as pessoas que tomavam aquele leite também não contraíam a varíola. Daí então surge o que a gente conhece hoje como vacina, né? As pessoas se vacinavam tomando o leite. O curioso dessa história é que Pasteur, que descobriu o micro-organismo, né, ele só viveu 100 anos depois de Jenner, ou seja, naquele momento em que foi criada a vacina, não existia nenhuma evidência, não existia nenhuma prova científica, a única coisa que existia era evidência. É o mesmo que acontece hoje com os nosódios. Dr. Carlos Lírio, para encerrar então e tirar todas as dúvidas de vez, em que circunstâncias o senhor aconselha o uso da homeopatia na prevenção da febre amarela? Então é isso, Iva. As pessoas que estão nos grupos preconizados, nos protocolos preconizados do Ministério da Saúde para a febre amarela, devem se vacinar, como o Ministério manda. Mas aquelas que não estão e que não conseguem se vacinar, né, e não vão conseguir se vacinar porque não estão naqueles protocolos, eu acho que essas devem sim procurar os nosódios, a homeopatia, as terapias complementares para se prevenir, porque senão nada vai poder ser feito por essas pessoas, né? Então, quando tem o que ser feito, né? Quando existe o que pode ser feito. Hoje, a homeopatia é uma política do SUS, né?
é uma política que está dentro do Sistema Único de Saúde através da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, e que vai existir um congresso agora, em março, internacional, aqui no Rio de Janeiro, né, financiado pelo próprio Ministério da Saúde, o Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde, que vai financiar um congresso internacional de práticas integrativas e complementares, onde vai se falar de homeopatia e vai se falar de nosólios, né? Então, essas políticas existem como complemento e não como substituição. Isso é muito importante. Dr. Carlos Lírio, muito obrigada pela participação, tirando dúvidas tão importantes aqui para os nossos telespectadores. O que temos observado nos últimos dias são muitas matérias que mais complicam do que esclarecem de fato, especialmente no que tange à medicina alternativa complementar. E como o nome já diz, não é substituir, e sim complementar.